Quem crê que o Espírito Santo está aqui, né? Amém. Deus fará maravilhas aqui nessa noite, assim como já tem feito em outros domingos, continuará fazendo. Nós temos trabalhado uma série nesses últimos domingos, né? Está aqui já, meu amigo Espírito Santo. A gente tem aprendido tantas coisas preciosas, né? Sobre o Espírito Santo. A questão de nós termos um relacionamento com o Espírito Santo, a questão de nós não negligenciar o Espírito Santo. Né? Aprendemos tantas coisas maravilhosas. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Porque o Espírito Santo tem uma personalidade. Então nós precisamos entender sobre o Espírito Santo. E continuando um pouco dessa série, eu quero compartilhar com vocês. Abra comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 13. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 13. Caso você tiver sem Bíblia, vai ser projetado aqui na mesma versão que a minha. Hoje eu quero falar um pouco sobre uma das coisas que mais tem impactado a minha vida no que diz respeito à obra do Espírito Santo. Quem anda aí no discipulado, né, sabe que na lição número 2 tem uma ministração que fala, né, o Espírito Santo transforma a sua vida. Na lição número 2, e quem já fez o discipulado, ou ainda vai chegar nessa lição, quantos já passaram aqui por essa lição? Lição número 2, o Espírito Santo transforma a sua vida. Particularmente é a lição que eu mais amo ministrar, eu amo ministrar essa lição. O Espírito Santo transforma a tua vida. E esse é o tema da minha mensagem, se você estiver anotando. Vamos dizer junto? O Espírito Santo, mais animadinho, o Espírito Santo transforma a minha vida. Amém? Vamos falar um pouco e entender um pouco sobre isso. Começando aqui, 2 Coríntios capítulo 3, o versículo 13 vai dizer assim: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Aleluia! Contemplando a glória do Senhor, com o rosto descoberto. Contemplando a glória de Deus com o rosto descoberto. Aqui o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma referência a um episódio que aconteceu lá no Monte Sinai. Moisés, sem sombra de dúvida, é um dos grandes homens que a gente conhece na Bíblia. Moisés é um daqueles homens que a gente talvez se perguntasse: puxa, você gostaria de voltar no tempo para conhecer Moisés? Com certeza. Moisés, ele foi o homem que tirou o povo lá do Egito. Deus usou ele por intermédio dele para libertar o povo do Egito. O homem que realmente teve uma vida extraordinária que todos nós gostaríamos de viver. Moisés, um homem de Deus. E a gente vê que houve um momento em que o povo está lá no deserto e Moisés ele sobe pela primeira vez, por 40 dias e 40 noites, ele está no monte recebendo as leis e os mandamentos do Senhor. E aí depois de 40 dias e 40 noites, toda a nação que estava lá embaixo se corrompeu.
Esse povo se corrompeu e começou a dizer, eu não sei o que aconteceu com esse Moisés aí, vamos levantar um Deus aí, fazer um bezerro de ouro, para que esse seja o Deus que nos tirou do Egito. Quando Moisés volta depois desses 40 dias, ele vê de longe o povo desenfreado no pecado. Isso trouxe uma indignação tão grande no coração de Moisés, que Moisés ele quebra as tábuas da aliança. Os 10 mandamentos, imagina irmão, escritos pelo dedo de Deus. Deus escreveu, o próprio Deus. Ele quebrou essas tábuas. A indignação que trouxe o coração de Moisés. E ele foi lá, pôs a casa em ordem, muita gente morreu naquele dia por causa do seu pecado. E aí passou um tempo, houve uma segunda vez, que Deus chama Moisés para subir de novo. Mas Deus diz para Moisés, olha, agora você vai lavrar as tábuas, porque tu quebrou a primeira. Agora quem vai lavrar as tábuas é você. Lavre 2 tábuas e suba que eu vou escrever de novo. Esse texto que a gente está falando está lá em Êxodo, no capítulo 34. Vamos ler? Vamos acompanhar? No versículo 29. Êxodo capítulo 34, no versículo 29. Eu vou ler a partir do 28, só para pegar um contexto, diz assim: E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Essa é a segunda vez que ele sobe. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras, ou os 10 mandamentos. 29. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, ou brilhava, depois de Deus ter falado com ele. E quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os chefes da congregação foram até ele, e Moisés lhe falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo o que o Senhor lhe havia falado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhes, removia o véu até sair. E saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que tinha sido ordenado. Assim os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor. Amém? Paulo está usando esse episódio para mostrar para nós uma coisa. Que quando Moisés apareceu a primeira vez, o rosto dele estava brilhando com a glória de Deus. Havia um brilho no rosto de Moisés. Havia uma glória no rosto de Moisés. Só que agora, aí o povo ficou com medo. Só que Paulo está dizendo, essa glória ia desaparecendo. E porque a glória ia desaparecendo, ele colocava um véu, para que o povo não percebesse que a glória desaparecia. Então, ele voltava para a presença de Deus, e dava, vamos usar essa expressão, uma recarga de glória, e tirava o véu. E aí ele voltava para falar com o povo. Quando a glória ia desaparecendo, colocava o véu de novo. E de novo, dava uma recarga de glória, tirava o véu, e assim. É isso que Paulo está falando. Que nós não somos como Moisés, nesse sentido. Porque Moisés, toda vez que ia se apresentar diante do povo, ele queria mostrar o que para o povo? A glória. Ele queria mostrar o que para o povo? O brilho. Mas ele não queria mostrar que aquilo desaparecia. Ele não queria mostrar. E quando a gente vê esse texto, a gente precisa entender o que isso representa para nós nos dias de hoje. O véu, ele sabe o que ele representa? Ele representa o engano. Uma vida de engano. O véu representa o fingimento. O véu representa a hipocrisia. O véu representa a religiosidade. O véu representa isso. Quando você coloca o véu, é isso. Porque muitas vezes a gente não quer mostrar nossas falhas. Não queremos mostrar nossas imperfeições. Só queremos mostrar o que brilha. A gente só quer mostrar a glória. Olha como o meu rosto brilha quando eu estou pregando. E lá em casa como é que é? E lá na empresa está brilhando também? E lá na faculdade o teu rosto brilha também ou só aqui na igreja?
Ou só aqui que todo mundo brilha? Aqui é luz para tudo quanto é lado, é glória para tudo quanto é lado. Saindo daqui, o teu rosto continua brilhando? A face? A gente não quer. E o discipulado, irmão? O discipulado nada mais é do que um processo que o Espírito Santo usa em nós para nos curar, para nos sarar, para transformar a nossa vida. Nós não devemos, nesse quesito aqui, Moisés, como eu falei, Moisés um homem de Deus. Mas nesse ponto que Paulo está falando, nós precisamos aprender a não ser como Moisés. Nós não somos como Moisés. Porque hoje nós vivemos o ministério do Espírito. Não mais o ministério da morte, mas o ministério do Espírito Santo. Irmão, Jesus já subiu, Jesus já cumpriu sua obra, Jesus morreu, ressuscitou, Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. E quem que Ele enviou para trabalhar nos nossos dias? Hoje é o ministério do Espírito Santo. Nós vivemos como igreja o ministério do Espírito Santo. Quem que está trabalhando hoje na igreja? O Espírito Santo. Quem que está habitando dentro de você? O Espírito Santo. Quem que te capacita? É o Espírito Santo. Quem que dá dom? O Espírito Santo. Nós vivemos o ministério do Espírito Santo. Então como o Espírito Santo pode ser tão desprezado pela igreja desse jeito? Parece que ele não é ninguém para você ou para mim. O Espírito Santo é quem transforma-nos de glória em glória à imagem de Jesus. Irmão, esse tema, meu amigo Espírito Santo, ele é muito bonito só a ser falado, mas se não for vivido, é uma grande hipocrisia da igreja. É um véu que está em nós. Não adianta ouvir tantas mensagens abençoadas e edificadoras, se isso não se torna realidade. Se tudo que a gente busca é um momento de glória na igreja, para brilhar um pouquinho, mas em casa é outra coisa, na empresa é outra coisa, na família é outra coisa. Isso nós precisamos entender. O Senhor, Ele deseja transformar nossas vidas. Um outro homem que foi impactado pela glória de Deus é o profeta Isaías. Isaías também carregava um véu. Isaías também carregava um véu. Lá no capítulo 6, Isaías capítulo 6. Eu gosto muito dessa história. Isaías é um profeta tremendo, irmão. Mas presta atenção. Até chegar no capítulo 6, se você ler do 1 até o 5, o profeta Isaías está descendo a lenha no povo. Aqui, ó. Está descendo a lenha no povo. Isaías está dizendo, ai de vocês. Ai de vocês, quer ver? Capítulo 5. Eu vou ler alguns versículos aqui. Capítulo 5, versículo 8, o profeta Isaías. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúne para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar, e ficam como os únicos moradores no meio da terra. Versículo 11, ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem, e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Versículo 18, ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça, que puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça. Versículo 20, ai dos que chamam ao mal, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e das luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce, e o doce muda em amargo. Versículo 21 e 22, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes aos seus próprios conceitos, ai dos que são heróis para beber vinho, e valentes para misturar bebida forte, que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam justiça. Irmão, ele está descendo a lenha no povo, não está? Aí entra o capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, que nós estávamos acabando de cantar aqui. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, o que ele disse? Ai de mim, ai de mim. Até agora ele estava falando, ai de vocês, apontando o dedo. Quando Isaías viu a glória de Deus, e ele se enxergou, ele disse, ai de mim. Ele continua,
estou perdido. Ué, não era o profeta que estava declarando isso? Ele está dizendo, estou perdido. Porque sou um homem de lábios impuros, ele está confessando o seu pecado. Homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui Isaías, ele está confessando o seu pecado. Até agora ele está declarando que os outros, ai de vocês, mas agora, quando ele vê a glória, quando ele contempla a glória do Senhor, o que muda na vida desse homem? Eu estou perdido, eu vou perecer, os meus olhos viram o Rei. Ele está dizendo, eu sou farinha do mesmo saco, o mesmo povo que eu estou profetizando, eu sou igual. Ele não se enxergava, ele tinha um véu. Ele não conseguia se enxergar, ele conseguia enxergar os outros. Ele conseguia profetizar para os outros, mas para ele, a palavra não fazia transformação, não trazia transformação. Mas aqui, quando ele contempla a glória do Senhor, há sim uma transformação. Aqui o profeta é transformado. E ele vai dizendo aqui, então no versículo 6, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Irmão, quando você confessa o seu pecado e deixa, você alcança misericórdia. Aqui o profeta reconheceu que o pecado estava nos lábios. Onde é que o anjo veio tocar? Às vezes o teu pecado está nos olhos. Onde é que o anjo vai tocar? Onde você está confessando, onde você confessar é onde Deus vai te tocar. Ele disse, eu sou um homem de lábios impuros. Então o anjo pegou uma pinça e tocou aonde? Nos lábios, para purificar os lábios. Onde é que está a impureza na tua vida? E aqui, irmão, eu não estou aqui examinando você, eu não sei. É o Espírito Santo que vai revelar isso para você. Mas você precisa de uma purificação. Você precisa de uma santificação. Você precisa de uma vida transformada. Uma igreja que vai impactar a cidade de Luiz Alves é uma igreja transformada. É uma igreja que se rende à obra do Espírito Santo. E para de resistir ao Espírito Santo. Porque muitas vezes nós estamos resistindo ao Espírito Santo. Se nós nos entregarmos ao Espírito Santo, irmão, o avivamento vai fluir de uma forma sobrenatural. Muitas coisas talvez ainda não estão acontecendo porque estamos resistindo ao Espírito Santo. Estamos resistindo. Essa foi uma experiência que transformou a vida do profeta Isaías. E uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender, que é um ponto que eu quero destacar, 2 pontos aqui nessa mensagem. Tudo isso eu quero falar sobre, o Espírito Santo transforma a sua vida. 2 níveis de unção. Diga comigo, 2 níveis de unção. 2 níveis de unção que nós podemos receber. Eu quero usar aqui o exemplo de Jesus. Primeiro vamos olhar para Jesus, porque Jesus é o nosso modelo, amém? Você vai ver isso em Jesus, e depois nós vamos ver isso nos discípulos. Vamos lá, Lucas capítulo 3, 2 níveis de unção, que nós recebemos. Lucas capítulo 3, versículo 21. Ali é aquele momento que Jesus está indo para o batismo, Ele vai para ser batizado por João, e aí é esse o contexto. No versículo 21 diz, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele fazia o quê? Mais alto, irmão. Enquanto ele orava. Jesus estava fazendo o quê naquele momento do batismo? Orando. Ele não estava lá de boca fechada, ele estava orando, buscando a face de Deus. E enquanto ele orava, o que aconteceu? O céu se abriu. Você sabia que quando você ora, o céu se abre? Mas quando você não ora, não acontece nada, irmão. Porque a gente fica todo o tempo esperando que Deus tem que fazer tudo. E nós não temos nada para fazer, irmão. Deus espera que você ore. A expectativa de Deus em você é que no mínimo você ore. No mínimo. No mínimo você ore. Ele já fez tudo, irmão. Morreu na cruz, carregou os pecados, já levou as enfermidades. E aí parece que Jesus não fez nada. Irmão, tudo que Ele quer de você é que você ore. Jesus está mostrando pelo exemplo. Ele estava orando.
Não é só nesse versículo que ele ora, em vários outros versículos. Mas enquanto o Espírito Santo veio sobre ele, o que ele estava fazendo? Orando. Ele estava buscando a presença do Espírito Santo. O céu se abre quando a gente ora. O Espírito Santo, versículo 22, capítulo 3, o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: você é meu filho amado, em você me agrado. Capítulo 4, versículo 1 de Lucas, vamos avançar. Jesus, cheio do Espírito Santo. Como é que Jesus está aqui? Cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Como é que Jesus entra no deserto? Cheio do Espírito Santo. E depois de 40 dias e 40 noites, como é que ele sai de lá? Capítulo 4, versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou a Galiléia. E a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus sai do deserto de que forma? Dunamis. Poder. Ele entra cheio. Ele sai no poder. 2 níveis de unção. 2 níveis de unção. Versículo 16. Aí Jesus foi para a sua cidade. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, o mesmo profeta que a gente acabou de ler agora. Então lhe deram o livro, e ele, abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Isso aqui é uma referência a Isaías 61. O versículo que Jesus leu aqui está escrito em Isaías 61. Ele abre o livro e ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. No final que ele leu, ele diz: hoje se cumpriu essa escritura. Hoje se cumpriu essa escritura. Mas você percebe que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Você sabe o que é unção? Você sabe definir o que é unção? Porque a gente fala: eu quero a unção, mas você sabe o que é unção? Unção é a capacitação para o cumprimento do propósito de Deus. Se você quer anotar para saber o que é unção, a unção é sentir um arrepio. Não. Eu senti um arrepio, unção. Não é unção. Unção é uma capacitação para o cumprimento do propósito de Deus. Está escrito aqui no versículo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu, unção. E aí a palavra seguinte é para é um indicativo de propósito. A palavra para está indicando o propósito, porque foi ungido. Ele me ungiu para propósito. Quando você evangeliza, quando você proclama libertação, quando você restaura a vista aos cegos, quando você põe em liberdade os oprimidos, quando você proclama o ano do Senhor, você está no propósito. E aí a unção se manifesta. A unção vai se manifestar na vida de todo aquele que está andando no propósito. Quando você vai pregar o evangelho, a unção vai com você, porque é o propósito. Quando você está expulsando o demônio, a unção está com você. Quando você está orando por um enfermo, a unção está com você. Quando você, enfim, está evangelizando, está discipulando alguém, você está no propósito, porque Jesus decide fazer discípulos. A unção está com você. Repetindo, a unção é uma capacitação para o cumprimento do propósito. Não esqueça disso. Deus não vai desperdiçar unção. Deus não vai desperdiçar unção. Então, se Ele derramou unção sobre a tua vida, é porque Ele quer que você use. Não é só o pastor Elton que tem unção, o missionário Du que tem unção, a pastora Marli que tem unção. Todos os que creem em Jesus recebem essa unção. Todos os que creem. É para toda a igreja. Amém? Não sei se você está querendo, porque vocês estão tão quietos, né? A unção é para toda a igreja. Bom, se você nunca me viu pregar, eu sou assim, tá? Eu vou,
Às vezes eu sou bem calminho, mas hoje eu tenho um impulso no meu espírito para despertar você. Então vamos entender essa unção que Jesus, ele veio. Olha o que diz para você, para não ficar dúvida que há dois tipos de unção. Atos capítulo 10. Não vai ficar dúvida para você. Atos capítulo 10. O versículo 36. Aqui é o momento em que o apóstolo Pedro, ele foi enviado à casa de Cornélio para pregar o evangelho. E ele está na casa de Cornélio, que é um gentil, né? Que não é um judeu. No começo, Pedro resiste ir até lá, mas o Senhor o convence e ele vai. Aí ele está pregando, não só para Cornélio, mas para toda a sua família. No Atos capítulo 10, 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Você sabe o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu, unção, a Jesus de Nazaré, com o quê? Com o Espírito Santo, outra unção, e com poder. Dois níveis de unção. Jesus foi ungido com Espírito Santo e Jesus foi ungido com poder. Ele foi ungido em dois níveis. E essa unção é para todos. E aí continua dizendo, fazendo bem, Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Diga assim, unção com o Espírito Santo. Unção com poder. São dois níveis. A gente vai vendo isso na vida dos próprios discípulos. Porque os discípulos, abra lá comigo João capítulo 20. E o versículo é o 19. Depois que Jesus cumpriu toda a sua obra, ele ressuscitou. Agora os discípulos, eles estão com medo. Eles estão com muito medo. Por quê? O mestre acabou de ser morto, né? Foi morto na cruz. Aí eles estão com medo dos judeus, porque eles pensam, agora vão pegar nós também. Então o que acontece aqui nesse texto? Olha só, João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estavam trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Estão tudo trancadinho com medo, né? Jesus veio, mas para Jesus não tem isso, né? Jesus entra de qualquer jeito. Ele atravessa as paredes e entra. Jesus veio e se pôs no meio deles dizendo, o que Jesus diz? Que a paz esteja com vocês. Deixa eu parar aqui e dizer algo para alguém. Você está muito atribulado ultimamente. Você está com muito medo ultimamente. Mas Jesus está dizendo algo para alguém aqui, que a paz esteja no teu coração. Que a paz esteja no teu coração. Há alguém aqui que entrou dessa forma, medo, angustiado, aflito, mas Deus está dizendo especificamente para alguém, que a paz esteja no teu coração. É o que Jesus disse para os discípulos. A paz. Receba essa paz. Receba essa paz no teu coração. A paz que excede todo o entendimento, guardará o teu coração. Não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe. Que a paz guarde o teu coração. Voltando. Que a paz esteja com vocês. O versículo 20. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e os lados. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Aleluia! Assim como Jesus foi enviado pelo Pai, agora Jesus está delegando essa missão para nós. Quem recebe essa missão aqui? Assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. E o que Jesus fez na sequência? E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. A partir do momento que Jesus está dizendo que a paz esteja no teu coração, Jesus está dizendo também, agora eu vou enviar vocês. É vocês que vão continuar. Mas vocês não vão estar sozinhos. E aí ele sopra. Um sopro divino. Um sopro de vida. E eles recebem o Espírito Santo.
A gente pensa que o Espírito Santo, ele veio nos discípulos só lá em Atos 2. Em Atos 2, veio o poder, o revestimento. Aqui, eles já receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele vem em nós, muitas vezes a gente pensa, né? Ah, vai cair no chão, vai, né, vai dar toda, vai rodopiar, vai pular. Não. É simples, é um sopro. Receba. Você já tem o Espírito Santo. É tão simples receber o Espírito Santo. É tão simples. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É muito simples receber o Espírito Santo. Mas Jesus, ele fez uma promessa, 2 níveis de unção. Primeiro, a unção que eles receberam, a unção em nós. Diga assim, a unção em nós. E depois tem um outro tipo de unção, é a unção sobre nós. O Espírito, lá que onde a gente lê o texto de Isaías, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre. Agora, a outro nível de unção fala do Espírito Santo habitando dentro de você. Dentro de você. Né? O que acontece aqui? Esse copo está cheio ou está vazio? Isso aqui está cheio? Não? Vamos lá. Eu quero encher esse copo. Ah, tá bom. Tá cheio? Não está cheio. Ué? Encher um pouquinho mais então. Ah, agora ficou cheio. Não. O que é ser cheio, irmão? Aqui, ó. Agora está cheio? Né? Isso aqui é você cheio do Espírito Santo. Não tem espaço para nada aqui. Não tem espaço para mais nada, nada, nada. Só o Espírito Santo te completando. A unção sobre você é isso aqui, ó. Transbordar. É quando você está cheio. Se eu continuar enchendo aqui, o que vai acontecer? Transbordar. O que está dentro de você vai se manifestar para fora. O que está dentro de você vai se manifestar para fora. Mas para isso acontecer, você precisa continuar se enchendo. Não adianta ficar aqui na metade, irmão. Você tem que deixar ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. E Jesus vem com seus discípulos, diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8, né? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Glória a Deus, vai descer o Espírito Santo. Para quê? Para ser minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A unção carrega o cumprimento do propósito. Se o poder de Deus vem sobre você, é porque há um propósito para cumprir. Amém? Há um propósito para cumprir. A gente vai vendo lá em João, no capítulo... 1 João, perdão. No capítulo 2. 1 João, capítulo 2. O versículo 27. Vou ler aqui do 26 aqui. Só pegar um pouquinho mais de contexto. Isso que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Né? Havia desde aquela época, desde a época dos apóstolos, muita gente que estava tentando enganar. A gente olha para o nosso contexto do dia de hoje, tem muita gente tentando enganar? Tem. Mas isso já vem desde lá do começo da igreja. Muita gente tentando enganar. E para não ser enganado, o que a gente precisa? Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. O que é essa unção? É o Espírito Santo. E não precisam que alguém os ensine. Quando Jesus diz assim: eu vou enviar o Consolador, né, para estar com vocês, e ele vos ensinará todas as coisas. A gente aprendeu, né, no discipulado fácil que o maior discipulador da vida de um cristão é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem te guia. O Espírito Santo é quem te ensina. O Espírito Santo não vai, se você tem um relacionamento com o Espírito Santo, você não vai ser enganado. Você não vai ser enganado. Assim como o Du ministrou semana passada, uma palavra maravilhosa, né? Sobre como ouvir a voz do Espírito Santo. E o Du falou algumas coisas ali, e uma das coisas falou: use o crivo das Escrituras. Né?
Use o crivo das Escrituras, aprenda a discernir a voz do Espírito Santo pela palavra. Aí uma pessoa que quer ter um relacionamento com o Espírito Santo, não se dá nem ao mínimo de ler a Bíblia, de estudar a palavra de Deus. Como é que você vai ouvir a voz do Espírito Santo? Como é que ele vai poder falar com você? Você não dá o mínimo de atenção à sua voz pela palavra, o mínimo. Ah não, quem tem que ler a Bíblia é quem prega. É quem sobe no altar, irmão, a gente tem que estudar sim, mas isso é para todos. É para todos. Você também é chamado para pregar. Você também é chamado para pregar. Jesus diz: ide e pregai o Evangelho. Você também é um pregador. A gente pensa que o pregador é só quem segura o microfone na mão e sobe aqui em cima. Irmão, você também tem um chamado para pregar. O Espírito Santo, ele te capacita a falar, a ser uma testemunha. Então, para nós não sermos enganados, essa unção que está sobre nós, ela nos ensina. Lá no versículo que a gente está lendo: mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permaneçam nele como também ela ensinou vocês. O que você precisa fazer com o Espírito Santo? Permanecer no Espírito Santo. Essa unção não é falsa. Sabe, irmão, nós precisamos saber identificar aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Uma das coisas que Jesus fala é que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Se existem adoradores verdadeiros, é a lógica se entender que também existem os falsos adoradores. Então, se o Pai procura verdadeiro, é porque tem falso. Senão não havia necessidade de procurar. Então nós precisamos entender que essa unção que está sobre nós é uma unção que vem te transformar de dentro para fora. De dentro para fora. É por isso que Gálatas capítulo 5 lá fala sobre o fruto do Espírito. E quando a gente lê, a gente vê que o apóstolo Paulo está falando sobre uma batalha que acontece todos os dias com todos nós. A carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, para que não façais o que seja do vosso querer. Todo dia nós enfrentamos essa guerra, todo o dia. E quem que vence essa batalha? Quem é que vence essa guerra? É aquele que você mais alimenta. Se você está alimentando mais a carne, naturalmente ela vai vencer. Se você está alimentando o teu espírito, você vai se fortalecer. E ali fala sobre o fruto do Espírito: amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, fé. Isso tudo são características de pessoas que são cheias do Espírito Santo. Elas refletem a imagem de Jesus. Jesus é assim. Antes você era uma pessoa que odiava, que tinha raiva de tudo. Mas hoje você sabe amar. Quem é que está fazendo isso em você? É o Espírito Santo. Antes você era uma pessoa que toda hora estava inquieta, não tinha paz em lugar nenhum. Mas hoje você fica tranquilo no meio da tempestade. Quem é que está fazendo isso dentro de você? É o Espírito Santo. Antes você não conseguia acreditar em nada, você era um incrédulo em todas as coisas. Mas o Espírito Santo, ele gerou dentro do teu coração uma fé inabalável. Quem que está gerando isso dentro de você? Quem é que está trabalhando dentro? A unção que está te transformando de glória em glória. Irmão, é um processo. É um passo de cada vez. Glória e glória. Glória e glória. Até que você comece a contemplar. Isso é algo fundamental. Não tire os teus olhos de Jesus. Porque é quando você contempla a glória dele, assim como Isaías contemplou, você vai sendo transformado. Você quer viver uma transformação de fato? Não tire os olhos de Jesus. O grande problema nosso, muitas vezes, é nós estamos tirando os olhos de Jesus. Estamos tirando os olhos.
E muitas vezes quando a gente para de olhar para Jesus, para de olhar para aquele que é digno, aquele que é santo, a gente começa a viver uma vida de fingimento. E aí a gente fica como Moisés, que para esconder as imperfeições, que a glória estava desaparecendo, ele põe um véu, para que ninguém perceba. Ah, está tudo bem, mas não está nada bem. Não está nada bem. Mas ele vive afirmando que está bem. Mas é uma grande mentira. E Deus sabe disso. Deus sabe que é uma mentira. Mas a gente não quer mostrar para os homens que a gente não está bem. Muitas vezes vai para o discipulado, vai para o GC, semana após semana. E a pessoa, ela não confessa aquilo que está no coração. Ela senta diante do discipulador, está tudo certo, está tudo bem. Mas não está nada bem. Ela continua com esse véu. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo ele quer remover esse véu aqui do nosso coração. Porque sem você remover esse véu, não vai haver transformação. E essa palavra, ela não é uma palavra para trazer um peso sobre o teu coração. Não. É uma palavra para você examinar e poder enxergar o que precisa ser removido da minha vida nessa noite. O que precisa ser removido? Irmão, a partir do momento que você decidir remover o véu, a glória dele vai brilhar no teu rosto. A glória dele vai brilhar no teu ser. Vai brilhar na tua casa. Não vai ser só um culto, mas vai ser só um culto em que você vem e dá aleluia, glória a Deus. Mas sai daqui e a vida continua a mesma coisa, não muda nada. Não muda nada, continua a mesma coisa. Continua falando mal, continua xingando os outros, continua brigando com a esposa, tratando mal os filhos, continua. Que vida transformada é essa, meu irmão? Será que esse é o evangelho que a gente tem que pregar? Não. Você quer de fato, irmão, a cruz é negar-se a si mesmo. Se você não está disposto a tomar a cruz, perdão pela minha palavra, mas está no lugar errado. Porque nós somos chamados a tomar a nossa cruz e a seguir a Jesus. Você está disposto a isso? Faça o cálculo agora. Se você está disposto a ir até o fim com Jesus. Ou se é só uma empolgação. Jesus diz, você quer me seguir? Calcula. Vê se você vai ter condições de ir até o fim. Calcula. Jesus falou isso. Não é eu que estou falando. Está lá em Lucas capítulo 14, se eu não me engano. Calcula. Eu sinto que o Espírito Santo está falando isso. Ele está me movendo a falar isso para algumas pessoas, claramente. Você precisa calcular. Ah, está muito pesado, está muito difícil. Irmão, quem disse para você que seria fácil? Não é esse o evangelho que a gente está pregando aqui, que o pastor está pregando, que o Du está pregando, que a Andressa está pregando, o Ezequias está pregando. É um evangelho que envolve uma doação completa, irmão. Ah, mas eu tenho muito trabalho, muitos afazeres, eu tenho muita coisa para fazer e estudar. Beleza, bom. Mas será que isso é o suficiente para que você realmente não trabalhe para Jesus? Não faça nada por Jesus? Não ganhe uma alma para Jesus? Será que o Espírito Santo de fato ele está transformando a nossa vida? Esse é um tempo de posicionamento, irmão. Deus está falando. Se posicione. Pare de se enganar. Pare de ser enganado por você mesmo. O problema não é quando a gente engana, quando eu tento enganar você. Às vezes a pessoa já pega de cara, pô, esse cara está tentando me enganar. O problema é quando você tenta enganar você mesmo. É quando você acredita nas próprias coisas que estão na tua cabeça.
E isso o Espírito Santo ele quer remover se você permitir. Ele quer tirar toda mentira e engano que está na tua mente. Eu queria te convidar a ficar de pé. Quantos entenderam essa palavra? Irmão, é um posicionamento que você tem que ter. Como eu falei, unção não é sentir arrepio. Nossa, eu senti um arrepio aqui, amém. Você pode ter sentido também. Isso, a presença de Deus causa também certas coisas. Mas a unção, ela é uma capacitação para o propósito. Para o propósito. Se você quer viver uma vida cheia do Espírito Santo, antes de se encher, você precisa primeiro se esvaziar. O que é que está te enchendo? O que é que está cheio dentro de você? É o orgulho? É a arrogância? É a soberba? É a raiva? É o ódio? O que está cheio dentro do teu coração? É a falta do perdão? Você precisa se esvaziar disso.